Olá, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Tudo na santa paz? Desejo que sim. Existem algumas decisões que nós tomamos na vida que elas naturalmente irão mudar muitas coisas em relação ao nosso dia a dia, em relação à nossa maneira de pensar, nas nossas tomadas de decisões. Isto é inevitável. E uma das coisas que muda a nossa vida, ou pelo menos deveria mudar a vida de todas as pessoas, é a partir do momento que elas têm os seus filhos. Ter filhos, como eu disse no vídeo anterior, é uma dádiva divina, mas também ter filhos é uma mudança de vida. Muitos pais já me disseram que eles estão tendo muito trabalho com os seus filhos, que hoje são adolescentes, jovens, e às vezes me perguntam o porquê disto. E aí eu paro para pensar, para analisar a situação, para fazer uma checagem da história desta família, e a conclusão que muitas vezes eu chego é que muitos pais que hoje estão tendo trabalho com seus filhos, eles não quiseram ter trabalho com eles quando eles eram pequenos. E vou te explicar isso. Veja bem, quando nós temos os nossos filhos, nós perdemos naturalmente a nossa liberdade. Não somos mais tão livres o quanto éramos antes deles nascerem. Eles exercem sobre nós, em certo sentido, uma espécie de uma prisão, onde nós teremos que, a partir daquele momento, darmos direcionamento às nossas vidas, pensando neles, pensando, por exemplo, no que as minhas decisões pessoais vão impactar a vida deste meu filho. Porque os impactos que nós produzimos sobre a vida deles, com certeza irá refletir no futuro. Mas muitos pais não param para analisar esta questão. Por exemplo, você deve conhecer alguns homens e mulheres que casaram-se, tiveram seus filhos, e mesmo alguns que de repente não se casaram, mas por alguma razão tiveram um filho ou uma filha fora do casamento, né? Mas a responsabilidade não muda. Mas muitos deles, ou muitos desses pais, continuaram tentando conduzir a vida como se esses filhos não existissem, como se esses filhos eles não estivessem presentes. E isso, sem dúvida alguma, fez com que eles, em alguns momentos, tomassem algumas decisões sem pensar nesses filhos, que eles, de repente, fizessem algumas escolhas sem imaginar que essas suas escolhas poderiam, de alguma forma, trazer mudanças ou influências negativas sobre a vida desses filhos. É muito comum. Eu já tenho visto isso acontecer assim em muitos lugares, em muitas famílias. Inclusive muitas mães, né? No caso avós, já reclamaram para mim. Minha filha teve lá o seu filho e não quer cuidar, simplesmente não quer cuidar. Chega os finais de semana, pega esse filho ou essa filha e entrega nas mãos da vovó, para que a vovó cuide, para que a vovó dê banho, para que a vovó dê comida, para que a vovó eduque, enquanto ele ou ela, nos finais de semana, vão se divertir. Ou seja, são pessoas que não querem ter trabalho, são pessoas que elas não pensam, porque filhos, antes de tê-los,
Nós precisamos de calcular todas essas coisas, né? Nós precisamos de pensar. Eu mesmo, quando o meu filho era pequeno, e ainda na sua adolescência, na sua juventude, muitas decisões que eu tomei na vida, eu as tomava olhando em primeiro lugar para o meu filho e depois para mim. Eu lembro-me que o meu pai e a minha mãe, em 1984, eles mudaram-se daqui da cidade de São Paulo e retornaram para a sua terra natal, o estado de Alagoas. Pois bem, era um sonho que os meus pais tinham. Eu ainda era um adolescente de 14 anos de idade, o meu irmão tinha 12 e o outro tinha 5 anos de idade. E meu pai, depois de alguns meses que ali estava, um dia ele chegou para minha mãe e disse: Terezinha, por mais que nós amemos, gostemos da nossa terra natal, nós vamos voltar para São Paulo, porque eu cheguei à conclusão que aqui, neste exato momento, veja que eu estou falando de 1984, os nossos filhos não terão nenhum futuro profissional. E a vida educacional que nós podemos oferecer a eles aqui será inferior àquela que nós podemos oferecer se nós retornarmos para a cidade de São Paulo. Eu sou grato ao meu pai e à minha mãe por esta atitude que eles tiveram naquele momento. Eles pensaram em mim e pensaram nos meus irmãos. Seria muito interessante que todos os pais pensassem assim, porque se você não quer ter trabalho com os seus filhos no futuro, claro que existem as exceções, existem pais que foram extremamente cuidadosos, sacrificaram-se por amor a esses filhos, mas infelizmente hoje eles estão dando muito trabalho. Claro que nós não podemos generalizar, mas pense bem no que eu estou lhe dizendo. Se hoje você não quer se sacrificar pelos seus filhos, se hoje você não quer cuidar deles, se hoje você quer agir como se você não os tivesse, saiba que você poderá ter muitos problemas no futuro. E aí não vai adiantar você reclamar, dizendo: o que foi que eu fiz? Na verdade, o que você deveria perguntar é: o que é que eu deixei de fazer? Tá? Então pense nisso. Sinceramente, leve essa questão com muito afinco, porque isso vai te ajudar. Principalmente você, que ainda tem os seus filhos que são pequenos, e você pode mudar o seu comportamento em relação a eles. Pense neles. Não é que você vai esquecer de si mesmo, mas lembre-se, você tem filhos, você não tem mais a mesma liberdade. Tá bom? Deus te abençoe, um excelente dia.